Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal e à reflexão diária de hoje, dia 27 de dezembro, segunda-feira, dia de São João Evangelista. São João, apóstolo e evangelista, autor do livro do Apocalipse e das cartas apostólicas. Inicialmente foi discípulo de João Batista, mas quando ouviu dizer, eis o Cordeiro de Deus, seguiu Jesus fielmente. Esteve ao lado de Jesus em momentos significativos, como no alto do Calvário, quando acolheu Maria Santíssima a pedido de Cristo. Celebremos, pois, jubilosos a vida de São João, que nos deixou o autêntico exemplo de seguimento de Cristo. O evangelho de hoje é o evangelho de João, não poderia ser diferente, né? Capítulo 20, versículos do 2 ao 8. No primeiro dia da semana, Maria Madalena saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Ele lhes disse, tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. A importância de celebrarmos hoje, na verdade, a figura dos apóstolos, né? Sempre são importantes porque são os embaixadores da palavra, né? Os apostolém, aqueles que se tornaram as testemunhas da presença de Jesus no meio de nós e que se tornaram os responsáveis por divulgar o evangelho a todos os povos. São vistos como as 12 colunas da igreja, né? Os 12 apóstolos. E João é um deles. Ele ainda ganha uma importância maior pelo fato de ter sido evangelista. A comunidade joanina no início do cristianismo era uma comunidade muito forte, que abarcava toda a região de Éfeso. As comunidades antigamente eram pequenos núcleos que se reuniam em casas. Na cidade de Éfeso, que é mais ou menos a atual Turquia hoje, existiam mais de 100 comunidades joaninas. A tradição joanina era muito forte em Éfeso. E é interessante observarmos que essa comunidade joanina era tão forte, a tradição dela era tão importante que nós temos o Evangelho de João, nós temos o Apocalipse, né? E temos as cartas joaninas, né? E que tem todas elas como o pilar central o amor, né? O mandamento que Jesus nos deixou. Portanto, a figura de João como testemunha dos acontecimentos que se deram, né, na época em que Jesus estava no meio de nós de maneira física e real, é interessante, porque o Evangelho de João se destaca muito dos evangelhos sinóticos, que são Mateus, Lucas e Marcos. É um evangelho diferente. Tanto que foi um dos últimos livros a compor o cânon da Bíblia, né? Por quê? Justamente por ele ter uma visão diferente. Os outros evangelhos começam na terra, o evangelho de João começa no céu. Tanto que nós vimos no dia de Natal o prólogo de João, né? Começa lá no alto. No princípio era a palavra, e a palavra estava junto de Deus, e a palavra era Deus. Portanto, o símbolo, o animal que simboliza o Evangelho de João é justamente uma águia. Começa no alto, né? Então começa na origem de Jesus Cristo, onde? Lá mesmo, na origem, no começo de tudo, ele estava junto do Pai. Então, em João, ele tem umas sacadas interessantes. Por exemplo, no Evangelho de João, Jesus sabe tudo. Ele sabe o que vai acontecer, ele sabe que os discípulos não estão entendendo nada, ele sabe tudo. E os discípulos são retratados como pessoas que não compreendem a mensagem do Evangelho e também que são pessoas medrosas. É interessante notarmos esta colocação de João. João retrata muito bem a natureza humana, né? Tanto que no capítulo 20 retrata ali na aparição de Jesus, na ressurreição, que eles estavam trancados por medo dos judeus. Ou seja,
retrata bem a natureza humana. Então, são aspectos interessantes que aparecem fortemente no Evangelho de João, que, como eu falei, se destaca dos evangelhos sinóticos. Por isso a importância dos escritos joaninos, né, e da tradição joanina como um todo. Por isso celebrarmos São João é celebrarmos alguém que testemunhou. João era jovem, né? A tradição coloca João como 17 anos, era um garoto. Provavelmente era o que tinha mais atenção de Jesus. Diante de Pedro, que já era uma pessoa com uma bem mais idade, ou os outros discípulos, João era o Baby Johnson, né? O Benjamin da comunidade, ou seja, era o mais novinho. Imaginamos que Jesus tinha tido muito cuidado, muito carinho, justamente por João, por ele ser mais novo. Segundo a tradição, João morreu, foi dos discípulos, os apóstolos, parece-me que foi o único que não morreu mártir, porque ele morreu exilado na ilha de Patmos aos 90 e poucos anos, né? Testemunhando, escrevendo, divulgando o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, hoje é um dia de agradecermos a Deus pelos escritos que a comunidade joanina nos proporcionou ao longo da história da Igreja e que hoje compõem o cânon sagrado das Sagradas Escrituras. Agradeçamos a Deus pela vida de João e por tudo aquilo que ele nos deixou como legado, que são justamente os seus escritos que nos levam a compreender a essência de Deus, que é justamente o amor que ele tem por cada um de nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau!